Desde o começo de 2025, o assunto Groenlândia tem sido amplamente discutido. Essa ilha estratégica situada no coração do Ártico, conhecida por seu vasto território coberto por gelo, desperta um interesse global não apenas por sua importância geopolítica, mas também pelos recursos naturais que abriga e pelo impacto das mudanças climáticas. Com uma história marcada por colonizações, disputas e um isolamento prolongado, essa enorme ilha tem atraído a atenção crescente de potências internacionais, colocando-a no centro das discussões sobre o futuro do Ártico e da dinâmica da geopolítica global. Então vamos explorar vários aspectos sobre a Groenlândia. Da onde vem esse nome? Qual a sua localização geográfica? Por que esse território é tão importante e estratégico? Qual sua história? Como foi a ocupação desse território? Vem comigo que no caminho eu te explico. Confira agora no História 24 Horas. O nome Groenlândia vem do explorador viking Erik o Ruivo, que foi exilado da Islândia em 982 por cometer um assassinato. Buscando um novo começo, ele navegou para o oeste e descobriu uma vasta terra gelada. Para atrair colonos, Erik a chamou de Groenlândia, que literalmente significa terra verde. Ele esperava que o nome promissor fizesse parecer um lugar atraente para se viver. Esse foi um exemplo inicial de marketing estratégico, basicamente um golpe de publicidade medieval. Embora a maior parte da Groenlândia seja coberta por gelo hoje, algumas evidências históricas sugerem que durante o tempo de Erik o Ruivo, algumas partes da costa sul poderiam ser mais verdes do que são agora. Por volta ali de 950 a 1250, o mundo estava passando por um período quente medieval, durante o qual as temperaturas estavam um pouco mais altas que o normal. Isso poderia ter permitido que algumas áreas da Groenlândia sustentassem grama e pequenas vegetações, tornando o nome Groenlândia pelo menos parcialmente verdadeiro, embora ainda seja um grande exagero. E por que nós falamos Groenlândia? Provavelmente pelo fato de que nas línguas nórdicas, como por exemplo, em sueco fala-se Gron, em norueguês Gron, em dinamarquês Gron e na Islândia Gron, mas se escreve Groen. E assim, em português, acabamos por adaptar a nossa fonética de acordo com o nosso alfabeto e chamamos a ilha de Groenlândia. A realidade é que o clima por lá se constitui em cerca de 80 ou 90% de uma superfície coberta por gelo, tornando o local um dos lugares menos habitáveis da Terra. A camada de gelo que a cobre é a segunda maior do mundo, atrás apenas da Antártica. As temperaturas médias podem cair até menos 50 graus no inverno. E aqui no mapa podemos visualizar a localização da Groenlândia, que fica no nordeste da América do Norte, com seus impressionantes 2.166.086 km², sendo a maior ilha do mundo. Foi o primeiro lugar onde os europeus pisaram na América. A viagem de Erik o Ruivo para a Groenlândia foi entre os anos de 982 e 985. Após ser exilado da Islândia em 982, Erik o Ruivo passou 3 anos explorando a costa da Groenlândia. Quando retornou à Islândia em 985, ele convenceu outros a segui-lo, levando ao primeiro assentamento europeu nas Américas. Por volta de 985-86, colonos vikings chegaram e estabeleceram as duas principais colônias, o assentamento oriental e o assentamento ocidental. No auge, a população nórdica na Groenlândia pode ter atingido uns 3.000 colonos. No ano 1000, temos a viagem de Leif Erikson à América do Norte. O filho de Erik deu um passo adiante na exploração. Ele navegou para o oeste da Groenlândia e descobriu uma nova terra, a qual chamou de Vinlândia, ou Vinland. Com base em descobertas arqueológicas, acredita-se que a Vinlândia seja no Canadá. A ocupação foi precária e durou apenas um curto espaço de tempo, mas representou o primeiro contato colonizador conhecido da Europa com a América, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Entre 1500 e 1600, após o desaparecimento das colônias nórdicas, a Groenlândia permaneceu habitada pelos povos inuites, que haviam migrado do Canadá. O território ficou praticamente isolado do resto do mundo. Até que em 1721, o missionário dinamarquês Hans Egede viaja para a Groenlândia com apoio do rei da Dinamarca para restabelecer o contato com possíveis descendentes dos vikings. Ele não encontra os antigos colonos,
mas inicia a colonização dinamarquesa e a evangelização dos inuites. Em 1776, a Dinamarca assume oficialmente o controle da Groenlândia, proibindo o comércio estrangeiro e tornando-a um monopólio comercial dinamarquês. No século XIX, nos anos 1800, a ilha permanece uma colônia remota, com poucos europeus, sendo dominada pela cultura inuit baseada na caça e na pesca. Chegando ao século XX, temos um período de militarização e autonomia parcial. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1945, a Groenlândia fica temporariamente sob a influência dos Estados Unidos. Isso aqui é muito importante, pois a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha nazista, e os Estados Unidos estabeleceram bases militares na ilha. Em 1953, a Groenlândia deixa de ser uma colônia e se torna oficialmente uma província da Dinamarca. O governo dinamarquês inicia políticas de modernização, tentando integrar os inuites ao estilo de vida europeu. Em 1979, nós temos outro grande marco. A Groenlândia ganha uma autonomia política parcial com a criação do seu próprio parlamento. E chegamos aqui ao século XXI. Em 2008, um referendo aprova maior autonomia, permitindo que a Groenlândia controle suas próprias riquezas naturais e questões internas, enquanto a Dinamarca ainda mantém poder sobre a defesa e a política externa. Atualmente, a Groenlândia continua parte do Reino da Dinamarca. Então por que a Groenlândia é estrategicamente tão importante? A Groenlândia é uma peça-chave no xadrez geopolítico mundial, por várias razões. Primeiro, localização estratégica no Ártico. Fica entre a América do Norte e a Europa, servindo como um ponto crucial para as rotas militares e comerciais. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram bases militares na ilha para monitorar as atividades soviéticas no Ártico. A base aérea de Thule, no noroeste da Groenlândia, ainda hoje é um posto avançado essencial para a defesa e sistemas de radares dos Estados Unidos. Ponto 2. Recursos naturais e mineração. O derretimento do gelo revelou enormes depósitos de terras raras, urânio, petróleo e gás natural. Esses elementos são fundamentais para a indústria da tecnologia e energia. E a China já tem tentado investir na exploração desses recursos. Ponto 3. Mudança climática e novas rotas comerciais. Com o aquecimento global, o gelo do Ártico está derretendo, abrindo novas rotas de navegação. A Groenlândia pode se tornar um ponto de passagem vital para navios entre o Atlântico e o Pacífico, reduzindo a dependência de rotas como o Canal do Panamá. Essa investida do Donald Trump tem gerado muita polêmica. Mas por quê? O que está por trás disso? Vamos pensar em 3 aspectos. Primeiro, o geopolítico. Os Estados Unidos querem impedir que China e Rússia expandam sua influência na região. Segundo, exploração de recursos. O governo Trump vê a Groenlândia como um tesouro inexplorado, onde você tem petróleo, gás natural, recursos minerais e ainda os hidrocarbonetos. A ilha possui os hidrocarbonetos muito importantes para essa transição energética. E um terceiro ponto é a influência militar. Expandir a presença militar na ilha fortaleceria os Estados Unidos no Ártico em contraposição, por exemplo, à Rússia. Inclusive, essa ideia já permeia o imaginário americano há um tempo. O Harry Truman, depois da Segunda Guerra Mundial, sugeriu comprar, ele fez uma oferta para comprar a Groenlândia por 100 milhões de dólares em ouro. Os Estados Unidos seguem aumentando as suas investidas e pressão, né? Uma pressão que, inclusive, as autoridades dinamarquesas falaram que é uma pressão inaceitável por parte dos Estados Unidos. Então a gente tem esses dois pontos aqui. E aí a gente entra num outro ponto. Quais seriam as implicações de uma escalada nas tensões entre os Estados Unidos e a Groenlândia e de uma eventual invasão militar? Se os Estados Unidos decidirem por adotar uma abordagem mais agressiva, nós teremos impactos profundos. Por exemplo, uma crise sem precedentes com a Dinamarca, uma crise diplomática com a Dinamarca e com a OTAN, porque a Dinamarca faz parte da OTAN. E a OTAN tem o artigo 5, que se você invadir ou declarar guerra a alguns dos países da aliança, você está declarando guerra a todos os países da aliança. E como os Estados Unidos são a principal potência dentro da OTAN e a Dinamarca faz parte também, isso implodiria, seria o fim da aliança militar. Então a gente pode pensar assim que determinadas ações, mesmo que localizadas, elas podem causar um impacto
que ele é incalculável. Se você abalar as estruturas da OTAN nesse nível, né, um conflito interno dentro da aliança, muito provavelmente nós estamos aí falando do fim de uma ordem, da ordem mundial como conhecemos, né? E os desdobramentos desse tipo de ação e de uma crise dessa interna na OTAN também gerariam uma resposta tanto da Rússia quanto da China. A Rússia, que já militarizou parte do Ártico, poderia ver uma invasão da Groenlândia como um ato de agressão americana, levando a um aumento das tensões militares na região. Já a China, que busca expandir a sua influência econômica naquela área, poderia usar a crise como um pretexto para se envolver mais no Ártico. Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui é na questão da desestabilização da ordem internacional. Uma invasão da Groenlândia pode marcar o início de um novo padrão de disputas territoriais globais, onde potências militares usam a força para garantir acesso a recursos estratégicos. Isso criaria precedentes perigosos, incentivando outras nações a adotarem abordagens similares em territórios disputados, como por exemplo a China com relação a Taiwan, a questão do controle do Mar do Sul da China, a questão da Antártida e toda a geopolítica do mundo onde nós temos conflitos. Isso aí você estaria mandando um sinal, você está sinalizando que através da força da invasão você vai resolver conflitos de interesse, né? Isso é muito perigoso. E os groenlandeses, né? Eles não gostaram nem um pouco, a população não gostou dessas abordagens, eles não gostaram do fato dos Estados Unidos terem subido o tom com relação à Groenlândia. Eles têm um forte movimento na ilha, que é uma ilha muito independente, autônoma da Dinamarca. A Dinamarca já é uma democracia sólida, que tem muito respeito aos direitos humanos, alinhada com a ONU, com os valores ocidentais. E uma ocupação militar poderia gerar uma grande resistência interna e um novo ponto de conflito prolongado para os Estados Unidos, que pode inclusive ser similar a outras ocupações históricas. Não sabemos. Então, a nossa conclusão seria de que, embora uma invasão da Groenlândia pelos Estados Unidos seria improvável, pelo menos agora no curto prazo, a crescente disputa pelo controle do Ártico torna a região um ponto de tensão geopolítica iminente. O mais provável é que os Estados Unidos continuem aumentando a sua influência na área através de investimentos, acordos militares. Eles já têm uma base militar por lá, a base de Pituffik. Qualquer tentativa de domínio unilateral sobre a ilha poderia desencadear uma crise global, colocando em risco a estabilidade da ordem mundial e levando a um novo tipo de guerra, não sei, uma guerra polar, uma guerra fria polar, não se sabe. A Groenlândia pode parecer apenas uma ilha coberta de gelo, mas no jogo de poder entre as superpotências, ela é um grande troféu aqui no século XXI. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de dar o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.